Olá! Hoje a gente vai mergulhar no material que toca numa ideia muito central do cristianismo. E bem desafiadora, né? Exatamente. A gente está com um sermão do pastor Rafael Marinho, do canal Igreja Viva Reino, e ele foca naquela passagem bíblica super conhecida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uhum. E a nossa análise aqui não vai ser, assim, puramente teológica. O que a gente quer entender é o que isso significa na prática. Sabe, na vida real, no dia a dia. É a pergunta de 1 milhão, porque essa passagem é um pilar da identidade cristã. E o legal do sermão é que ele aborda isso não como uma meta futura, mas como uma realidade presente. Um fato consumado. Um fato consumado, uma realidade que precisa ser, descoberta e vivida. A proposta dele é que não é uma melhora gradual, é uma substituição completa de identidade. E é aí que a conversa fica boa. Certo. Essa ideia de substituição completa já é bem radical. O ponto de partida dele, como a gente falou, é 2 Coríntios 5,17. E ele fala de duas criações na vida de uma pessoa. Como ele desenvolve isso? Então, ele traça uma linha bem clara. A primeira criação é biológica, pelos nossos pais, é a nossa história, nossa versão 1.0, digamos. Certo. A segunda, que acontece em Cristo, é uma nova criação espiritual e aqui que o ponto é polêmico, ela anula a anterior. Peraí, anula. Não reforma, anula. Anula. Não é uma reforma do eu antigo, é um descarte. Tudo que foi construído, aprendido, sabe? As cicatrizes, os rótulos, tudo isso deixaria de definir quem a pessoa é. Nossa, anular é um conceito muito abstrato. Como é que o pastor traz isso para uma linguagem que a gente consegue, sei lá, visualizar? Ele usa, sim. E é uma imagem muito do nosso mundo digital, o que ajuda bastante. Ele compara esse momento a um download completo. Ah, boa. A ideia é que, na conversão, o Espírito Santo é como se fosse instalado na pessoa e já vem com um pacote completo, um sistema operacional novo. Com todos os drivers, tudo funcionando? Tudo. Já viria com a nova identidade, a nova personalidade, maturidade, as ferramentas para viver essa nova vida. O potencial da transformação seria instantâneo. Essa ideia do download completo é ótima, mas, assim, levanta uma questão que todo mundo deve sentir, né? Se o software é novo, por que o sistema antigo parece que continua rodando ali em segundo plano, travando tudo? Pois é. O sermão explica essa dissonância entre o que se acredita ser e o que se vive no dia a dia. Explica. E essa é a parte central da mensagem. Ele argumenta que a nova identidade já é real, mas a experiência dela é bloqueada por um hábito. Um hábito muito humano. Que seria? Viver olhando pelo retrovisor. Essa é a metáfora principal que ele usa. O retrovisor de um carro serve para olhadas rápidas, né? Mas se você dirige focado nele, você bate. é fato. Interessante isso, porque conecta muito com o que a psicologia chama de viés de negatividade, né? Nosso cérebro é programado para dar mais peso para o que deu errado no passado. É um mecanismo de sobrevivência. Exatamente a conexão. Viver olhando pelo retrovisor, no contexto do sermão, é se fixar nos erros, nas falhas, nas dores e deixar que isso defina quem você é hoje. É reviver a culpa, a vergonha. Exato. Sentimentos que pertencem à identidade que supostamente foi descartada. Ele usa outra imagem forte para isso, a de uma crosta, tipo a casca que a cigarra deixa para trás. Uhum. A pessoa se recusa a sair da crosta antiga, mesmo que a vida nova já esteja pulsando ali dentro. Essa recusa em sair da crusta me parece o ponto central. Então, é uma escolha. A pessoa continua tentando vestir a roupa velha, rasgada, mesmo com um guarda-roupa novo ali do lado. Na perspectiva do sermão, sim, é uma escolha. É um conflito entre o que a fé diz que você é e como você se enxerga na prática. A nova identidade foi dada, mas ela precisa ser apropriada. Apropriada. Entendi. É uma posse que precisa ser assumida. Sem isso, a pessoa é como um herdeiro de uma fortuna que insiste em viver na miséria porque não acredita que o dinheiro é dele. Tá. Então, se o problema é o apego ao passado, a solução seria se livrar dele. Mas isso é bem mais fácil de falar do que de fazer. O sermão dá alguma dica prática de como fazer essa limpeza? Dá. E ele usa outra analogia bem caseira.
a do quartinho da bagunça. O famoso quartinho da bagunça. Todo mundo tem um. Todo mundo. Ou a mentalidade de um acumulador. A ideia é simples. Não tem espaço para móveis novos numa casa entulhada de coisa velha. Certo. Para a novidade de Deus aparecer, precisa criar espaço. E o interessante é que as coisas velhas não são só o lixo óbvio, tipo traumas e pecados. Podem ser coisas que um dia foram úteis, sabe? Que tiveram valor, mas que hoje só ocupam espaço. Entendi a lógica do quartinho, mas vamos ser sinceros. Deixar coisas para trás, especialmente relacionamentos, é algo muito doloroso. O sermão fala dessa dificuldade emocional ou ele trata como se fosse só uma decisão funcional? Ele toca nesse ponto, sim, principalmente ao ampliar o conceito de coisas velhas para os relacionamentos. A sugestão é que, às vezes, o que prende a gente no passado são amizades, círculos sociais. Dinâmicas familiares. Dinâmicas familiares, exatamente. O sermão não minimiza a dor, mas apresenta isso como um passo necessário, quase cirúrgico. É um chamado para avaliar o que no nosso ambiente reforça a identidade antiga. Sabe, aquelas pessoas que continuam te chamando pelo nome antigo quando você já recebeu um novo? Falando em passado, uma das bagagens mais pesadas são os erros, os pecados. É o que mais puxa a gente para o retrovisor. Como o sermão propõe a libertação disso? A resposta dele é bem direta. O passado foi resolvido na cruz. A premissa é que o diabo é o especialista em nos arrastar de volta para o passado para nos acusar. O promotor de justiça. Exato. E a solução, segundo a Bíblia, é igualmente direta. Confessar e se arrepender. A ação de Deus seria imediata. Perdoar e purificar. Ponto final. E essa ideia bate de frente com a noção de penitência, né? Aquela necessidade de pagar pelo erro. Totalmente. E ele usa uma experiência pessoal para ilustrar isso. Ele conta que esteve em Juazeiro do Norte, no Ceará, e viu pessoas se arrastando de joelhos no asfalto quente. Nossa. Sangrando como forma de penitência para conseguir o perdão. Que imagem. É muito forte. E eu me pergunto se, mesmo para quem não faz isso, não existe uma penitência psicológica. Sabe, a pessoa fica se punindo mentalmente, remoendo o erro. Se chicoteando com a culpa. Isso, achando que precisa sofrer um pouco para só então merecer ser perdoado. O sermão sugere que isso é uma armadilha, certo? Exatamente. A mensagem é que essa autopunição, física ou psicológica, é quase uma forma de orgulho. É como se a gente dissesse, olha, o sacrifício de Cristo não foi suficiente, eu preciso botar o meu sofrimento aqui para validar a conta. Faz sentido. A proposta radical é que a única ação necessária é a confissão sincera. Qualquer coisa além disso é, na verdade, negar que o que já foi feito é suficiente. Nesse paradigma, ser uma pessoa melhor não é a condição para ser perdoado, mas o resultado de já ter sido perdoado. Uma vez que essa libertação do passado acontece, o que muda na prática? É só um alívio interno ou isso altera o jeito que a pessoa vê o mundo? Altera tudo. O passo seguinte é que tudo se fez novo. E isso não é só poesia. Significa uma mentalidade nova, um coração novo. É como receber um novo par de lentes para enxergar a realidade. O cônjuge, os filhos, o trabalho. O que antes era visto como problema passa a ser visto com novas possibilidades. E como ele ilustra essa mudança? Ele usa uma analogia psicológica bem poderosa, a da síndrome de Estocolmo. Nossa. Ele sugere que as pessoas, sem perceber, podem se apaixonar por suas prisões. Se acostumam e até defendem situações e relacionamentos que as ferem porque aquilo virou o normal, sabe? Sei, claro. A nova perspectiva seria o momento em que a vítima percebe as grades da cela e entende que existe um chamado para sair desse cativeiro emocional. Entendi. Então, essa transformação toda, a nova identidade, a limpeza do passado, a nova perspectiva, qual o objetivo final disso? É só para a pessoa ter uma vida melhor, mais feliz, um bem-estar individual? De acordo com o sermão, definitivamente não. E esse é talvez o ponto mais contraintuitivo. A transformação não é um fim em si mesma,
Ela tem um propósito claro de serviço. Ah, interessante. A imagem final que ele usa é a do oleiro e do vaso, de Jeremias 18. O oleiro pega um vaso que quebrou, que não serve mais, e em vez de jogar os cacos fora, ele o refaz por completo. Ele transforma num vaso novo. E esse vaso novo tem uma função, imagino. Não é para ficar na prateleira de enfeite. Precisamente. Um vaso novo serve para alguma coisa. Carregar azeite, farinha, água, servir a alguém. A nova identidade, portanto, só se realiza quando é usada para servir aos outros. Então, um cônjuge novo serve ao parceiro de uma nova forma. Exato. Pais novos servem aos filhos com uma paciência renovada. Um profissional com essa nova identidade serve no seu trabalho com mais integridade. Ou seja, o propósito da transformação pessoal é o impacto coletivo. É uma ideia que inverte totalmente a lógica do autoaperfeiçoamento, que é sempre focado no eu, né? Exato. A ideia é que quanto mais a pessoa se esvazia de si para servir, mais coisas novas ela recebe de Deus para continuar servindo. Vira um ciclo. Um ciclo virtuoso. Perfeito. A cruz, nessa visão, não é só um evento que garante o futuro. É um processo contínuo que reconstrói o presente para um propósito funcional. Comunitário. A transformação é para fora. Então, para a gente amarrar a nossa análise, o que a gente tira desse sermão é que a ideia de ser nova criatura é uma mudança de identidade radical, um fato que já está lá em potencial. O grande desafio, então, não seria obter essa identidade, mas aprender a viver a partir dela. Sim, e isso exige decisões bem conscientes. A primeira é parar de dirigir olhando pelo retrovisor do passado. A segunda é fazer a faxina, se livrar das coisas velhas, sejam mágoas, hábitos ou até relacionamentos. E o mais importante, essa transformação não acaba no bem-estar pessoal. Ela se realiza no serviço. A identidade só se confirma na função. A mensagem final é um chamado à ação, né? Total. Deixar de ser um museu de relíquias do passado para se tornar um instrumento útil no presente. Isso nos deixa com uma questão final que o próprio material inspira. Se a premissa é que a transformação mais profunda da identidade pessoal está, assim, intrinsecamente ligada a um propósito de servir aos outros, como isso redefine o que a nossa cultura entende por autoaperfeiçoamento, que é quase sempre uma jornada focada no indivíduo?